Olá galerinha, aqui professor Thiago da disciplina de História. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. O professor Thiago está com bastante saudade de vocês, bastante saudade dos nossos encontros ali no Poli, aquela escola tão maravilhosa. Encontros que eu tenho certeza que sempre são de bastante desenvolvimento intelectual e bastante aprendizado. Galerinha, no momento nós não temos a possibilidade de estarmos fisicamente em contato. O que nós temos no momento é a disponibilidade dessas ferramentas virtuais. Então nós devemos utilizar ela da melhor forma possível. Já estamos iniciando o mês de junho, segundo semestre do ano de 2020, e vocês não podem deixar a peteca cair. Vocês têm que conquistar a aprovação de vocês no terceirão ao final do ano, tá certo? Quero deixar para vocês aqui uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella que diz assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, tá certo? Então nós vamos dar início aqui num conteúdo, a República Velha no Brasil, que é um conteúdo que vem pós o segundo reinado que nós já estudamos antes do recesso antecipado. A República Velha no Brasil, uma república não tão pública. Vamos tentar averiguar esse trocadilho. Galerinha, a república, ela marca rupturas e continuidades historicamente falando. Como uma ruptura, exemplo de ruptura, nós vamos ter a secularização do Estado no Brasil. Ou seja, até o período do Brasil Império, o Brasil era uma monarquia, era um Estado privado, onde a Casa de Bragança com Dom Pedro II eram praticamente os donos da nação. A partir do momento que acontece a proclamação da República em 1889, acontece a chamada secularização do Estado, representado aqui na imagem. O Estado, o governo, a política é uma coisa e a religião se torna outra. Essa secularização do Estado, então, ela marca uma ruptura com o Brasil Império, com o passado do Brasil, e essa secularização ela também é chamada, ela tem seu nome, ela é conhecida também por um Estado laico, onde a política é uma coisa e a religião é outra. Como continuidade, nós destacamos que essa é instaurada, é proclamada uma república, mas essa república ela não é pública. Essa república ela continua sendo presidida, governada por uma oligarquia. O que é uma oligarquia, galerinha? A preponderância de um pequeno grupo no poder. Este governo republicano, ele não atende aos anseios da população. Existe uma pequena parcela da população que forma a elite do país que governa essa república velha. Nós estamos falando aqui nessa elite, os mais destacados é os cafeicultores paulistas e os leiteiros mineiros. Essa República Velha ela também vai ser conhecida como, na República Velha vai ser conhecida e destacada a chamada política do café com leite. Essa alternância entre os presidentes da República, em um mandato um paulista, em um outro mineiro e vice-versa. Galerinha, é muito conhecido nessa República Velha do Brasil a chamada política dos governadores. O que é esse esquema aqui, pessoal? Esse esquema ele é embasado em um chamado pacto de reciprocidade entre o presidente da República, os governadores e os coronéis. Como é que funciona esse negócio aqui, pessoal? Olha só, eu falei para vocês ali na imagem anterior que essa república ela não atende aos anseios da população. A república é proclamada em 1889 e em 1891 vem a Constituição Republicana. Essa Constituição Republicana ela assegurou que todos os homens acima de 21 anos estavam aptos a votar. Só que existe um preâmbulo. Ela proibia de votar quem fosse analfabeto. A população do Brasil aqui no início da República Velha, galerinha, é composta por 80% de analfabetos. A cada 100 pessoas, 80 não sabe ler nem escrever. Então, logo, quem sabe ler e escrever faz parte da elite e é somente eles que estão aptos a votar.
Então, o que vai acontecer aqui, galerinha, nessa política dos governadores? O presidente vai ter um pacto com os governadores e os governadores vão ter um pacto com os coronéis. Vocês já devem ter visto atualmente que, só ressaltando, já mencionando aqui, que o voto não era secreto. O voto era aberto, logo existia uma grande coação, que nós já vamos falar sobre isso aqui. Uma grande ali, um forçamento para as pessoas votarem em determinado candidato. Vocês já devem estarem vendo atualmente que existe um presidente da República, existe um congresso formado por deputados e senadores, e esse congresso ele tem poder de veto sobre as decisões do presidente. O presidente tem o poder de lançar um projeto de lei, mas se o congresso não aprovar esse projeto, ele é engavetado, ele é arquivado. Então o presidente sempre tem que estar governando de acordo com o Congresso Nacional, com os deputados federais e os senadores. Aqui na República Velha isso funcionava muito bem, porque o presidente mandava verba para os governadores efetuarem obras públicas nos seus estados, e esses governadores tinham que assegurar que, em seus respectivos estados, somente deputados federais apoiadores do presidente da República fossem eleitos. Então a Câmara dos Deputados sempre era um conchavo junto com o presidente. Tudo que o presidente queria que fosse aprovado era aprovado, porque os governadores asseguravam que em seus respectivos estados somente deputados federais favoráveis ao presidente fossem eleitos. Quem é que assegurava isso numa instância mais micro, na instância mais perto de fato das pessoas? Eram os coronéis locais. Esses caras aqui, galerinha, era como se fosse uma espécie de prefeito nos municípios na República Velha. Esses caras eram grandes latifundiários, grandes agricultores que exerciam grande influência na sua região. Eram esses coronéis aqui que eram os responsáveis por desenvolver o chamado voto de cabresto. Como o voto era aberto, não era secreto, o coronel obrigava as pessoas locais a votar em quem os governadores queriam, em quem fosse favorecer o presidente, no deputado federal que fosse favorecer o presidente da República. Como bem expressa aqui a charge, os eleitores tinham, uma pequena parcela, tinham direito de voto, mas eles eram coagidos, eram obrigados a votar em quem o coronel local mandava. Esse conceito, esse fato é conhecido conceitualmente. Essa pressão que o coronel exerce pelo voto é conhecido conceitualmente como mandonismo político. Notem que é o seguinte, galerinha, a democracia que nós temos hoje não é as mil maravilhas, mas ela já evoluiu muito do período da República Velha. Galerinha, essa república que foi instaurada no Brasil, ela não solucionou e nem tentou de forma alguma solucionar as mazelas sociais que existiam no país. Por exemplo, a República é instaurada, é proclamada em 1889, um ano antes, em 1888, tinha acontecido a abolição da escravidão. De uma hora para outra, aquele grande contingente de escravos que trabalhavam nas lavouras de café, nas lavouras de açúcar, ganharam a sua alforria. Sendo livre, o dono dessas plantações não queria mais eles nas suas plantações. Se fosse para pagar salário, eles preferiam contratar uma mão de obra livre do europeu branco, porque eles repugnavam os negros, logicamente. O negro era só para ser mercadoria, ser escravizado, trabalhar até morrer. Quando é abolida a escravidão, esses negros são expulsos das lavouras. Esse negro ele nunca teve salário, esse negro ele nunca teve direitos trabalhistas, e ele é expulso de dentro da lavoura. Ele não tem grana para comprar um pedaço de terra, ele não tem grana para comprar uma casa. O que esses negros vão fazer? Nas cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, até então capital ainda da República Velha, eles vão começar a habitar as encostas dos morros, formando as favelas. E nos interiores do Brasil, esses negros libertos e uma outra série de pessoas pobres das camadas mais baixas vão se reunir em torno dos chamados movimentos messiânicos, que eu já vou explicar eles, já vou encerrar para o vídeo não ficar maçante para vocês. Então a República Velha, pessoal, na República Velha vai acontecer uma série de revoltas sociais. Revolta urbana destacada na República Velha é a chamada Revolta da Vacina. O que foi esse negócio aqui? No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República Velha,
passou por um projeto de modernização. Aquele aspecto medieval e colonial que o Brasil ainda tinha, vai começar a dar espaço para uma nova modernização. Aquelas ruas estreitas medievais vão começar a serem, as casas que tem na volta delas, ali os prédios vão começar a serem demolidos para darem espaços a novas avenidas, grandes avenidas, aos moldes da Paris na França, os chamados grandes boulevards. Galerinha, juntamente com esse processo de modernização arquitetônica, urbanística, vai vir um projeto de vacinação no início do século XX. Acontecia muitas epidemias por conta de não ter saneamento básico nas cidades. Epidemia de cólera, febre amarela, varíola. Então, o médico Oswald Cruz, ele vai lançar uma campanha de vacinação obrigatória. O projeto até, na sua essência, era legal. O problema é que a população analfabeta não sabia os benefícios que tinha uma vacina e temiam ser exterminados em massa por essas vacinas. A população vai negar a tomar a vacina e o governo, de uma forma autoritária, vai tentar obrigar as pessoas a tomarem a vacina, como mostra aqui a charge. Higiene, a MUC. Inconformados, a população vão tomar as ruas da cidade do Rio de Janeiro, vão promover uma série de quebra-quebra em prédios públicos, em estabelecimentos privados, e esse evento vai ficar conhecido como a Revolta da Vacina. E no interior, os principais movimentos, as principais revoltas sociais vão formar um conjunto de revoltas conhecido como movimentos messiânicos, onde o principal deles e mais destacado é a Guerra de Canudos. Esses movimentos messiânicos, eles têm uma característica de a população pobre do interior se reunir em torno de um líder que promete para eles que todas as mazelas que eles passam nessa vida, a situação de fome, miséria e penúria, vão ser recompensadas em uma vida vindoura. Por isso o nome do movimento é um movimento messiânico, que faz alusão ao nome de Messias, ao nome de Jesus. Esse movimento de Canudos, ele vai começar a congregar em torno de si cada vez mais pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Essas pessoas vão começar a se apropriar de terras através de uma forma de invasão, invadindo terras, vão desenvolver ali uma agricultura de subsistência, onde tudo é comum a todos. Tudo que eles plantam ali, eles dividem entre todos, e conforme esse movimento vai crescendo, ele vai gerando uma antipatia nos coronéis locais, que vão entrar em contato com o governo federal republicano para rechaçar este movimento, onde todos os integrantes desse movimento de Canudos vão ser exterminados, inclusive o seu líder Antônio Conselheiro, e o movimento de Canudos, ele vai ser rechaçado pelo governo federal, assim como outros movimentos messiânicos, como foi Incontestado, Canudinhos de Laje e por aí afora. Tá certo, galerinha? Isso aqui é um breve vídeo tentando introduzir o que foi a República Velha no Brasil. Eu vou estar disponibilizando para vocês ali no Class um texto sobre a República Velha e algumas questões para vocês responderem e se aproximarem desse conteúdo que é a República Velha no Brasil. Tá certo? Forte abraço em vocês, galerinha. Paz no coração de todos e até mais.